Senhora Presidente, ou como alguns adoram, Senhora Presidenta, né? Eu prefiro o primeiro que está no dicionário da Academia Brasileira de Letras. Eu prefiro. Né? O primeiro. Senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação desta casa. Existem dois ditados no estado de Mato Grosso, senadora, que eu gostaria de iniciar a falar deles. O primeiro é, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É a impressão que se tem do Brasil hoje. Até semana passada, nós vivíamos em céu de brigadeiro. Estava tudo lindo, tudo muito maravilhoso, tudo bonito, todos batendo palmas. De repente, o cidadão, ele passa a se manifestar. De repente, não mais que de repente, quase que por obra do Divino Espírito Santo, o cidadão saiu às ruas, e começa a se manifestar. E aí, chegamos à conclusão que a viola tem que ser colocada no saco. Nós todos temos que ficar preocupados, porque o que o cidadão está a falar, nós aqui dentro temos que ouvir. Este é um ditado muito firme do estado de Mato Grosso. O segundo ditado é o seguinte: depois da porta arrombada, todos querem colocar tranca, como se diz lá em Mato Grosso, a tramela. Querem colocar a tramela. Agora aparecem as invenções mais maravilhosas do mundo. Projetos e mais projetos, nós todos chegamos à conclusão que agora vai. Até parece que só faltava isso para que nós pudéssemos nos transformar numa sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. Muito bem. As movimentações foram feitas, as manifestações foram feitas, nós já criticamos aqueles radicais, estes merecem as penas da lei. Mas e agora, José? Amanheceu o dia, o que nós todos vamos fazer? Quais serão as nossas atitudes? Projetos, senhora Presidente, existem nesta casa os mais maravilhosos possíveis. Existem projetos aqui que faz até a mulher amada voltar para o seu abandonado. Existem projetos os mais lindos possíveis nesta casa. Projeto que transforma corrupção em crime hediondo, existem vários. Projetos sobre reforma política, existem vários. Projetos sobre modificação do Código Penal, milhares. O que falta é a chamada vontade política para que esses projetos sejam aprovados. Fazer projetos é muito fácil. É muito fácil. Hoje, com a internet, existem empresas que fazem projetos e apresentam. Existe um deputado que apresentou no primeiro dia 200 projetos. Fazer projetos é muito fácil. O duro, o difícil, é nós conseguirmos esta coisa metafísica chamada vontade política para aprovação deste projeto. Vamos dar um exemplo. Corrupção como crime hediondo. O ex-presidente Lula, lá para trás, me parece em 2013 ou 2004, apresentou um projeto para transformar, convolar corrupção em crime hediondo. Por que este projeto não foi aprovado até hoje? Qual a razão disso? Qual a razão? Porque este atual governo, que o meu partido faz parte da base, tem a maior base da história universal. A maior base da história universal. Por que este projeto não foi aprovado? Agora, com a porta arrombada, queremos colocar a tranca, a tramela. Projeto sobre reforma política. O deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Estado do Rio de Janeiro, tem um projeto a respeito da reforma política exclusiva, numa constituinte exclusiva, para que ela seja feita. Mas esse projeto está lá numa gaveta escura da Câmara dos Deputados. Projeto que exige ficha limpa para os cargos do Poder Executivo, já existe projeto sobre isso. Aliás, existem projetos sobre isso e não foram votados. E por que não foram votados? Porque falta a chamada vontade política. Imagine, senador Paim, aqui nós já tivemos medidas provisórias aprovadas em 6 horas. Já tivemos projetos de lei aprovados em 2 horas. A vontade política existe para alguns casos e não existe para outros casos. O que falta é coragem para que esses projetos sejam aprovados. É só escolher naquela prateleira. Parece uma prateleira de um bolicho, prateleira de uma venda, de um mercado que vende secos e molhados, atacados e varejos.
Existe projeto para todos os gostos. Eu tenho certeza que o senador Paim, o senador Paulo Paim, desde a apresentação do início da sua legislatura, tem projetos a respeito de nós acabarmos com o voto secreto nesta casa. Ele tem projetos nesse sentido. Nunca foram aprovados. Nunca foram aprovados. E agora? Agora a casa caiu. Agora o cidadão saiu às ruas. E nós vamos ter que aprovar os projetos de afogadilho. O temor é que a pressa possa ser inimiga da perfeição. O temor é que o apressado pode comer cru. E o apressado não pode comer cru. Nós precisamos aprovar alguns projetos. Eu gostaria de propor ao presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, que transforme a quarta-feira agora, que é um dia de trabalho nesta casa, como um dia de debate sobre estes projetos. Poderíamos escolher, na reunião de líderes, que aliás é outro ponto que deve ser debatido, a chamada ditadura da liderança, meia dúzia escolhe os projetos que serão votados. Nós devemos discutir nesta casa, aqui, os 81 senadores presentes, porque não há primeiro entre pares. Não há primeiro entre pares. Não há primeiro entre aqueles que são iguais. Aliás, um dos pontos dessa chamada reforma política, senador Cristóvão, é a chamada ditadura da liderança. Precisamos debater isso sim. Assim, eu quero solicitar ao senador Renan Calheiros que transforme a quarta-feira agora num dia de escolha destes projetos. Quais projetos? Nós temos que debater a crise. A presidente da República está lá, chamou os 27 governadores, os 26 prefeitos de capitais, estão debatendo e estão dizendo que a culpa pode estar aqui no Congresso Nacional. Falta votar a chamada reforma política. Uma pergunta vem à mente: qual reforma política? Como será feita essa reforma política? Com quem será feita a reforma política? Quando será feita a reforma política? Estas perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, sou favorável, sim, à reforma política. E aqui eu quero dizer ao cidadão brasileiro, ao cidadão do estado de Mato Grosso, sou senador há 2 anos e 4 meses. Nunca exerci um cargo eletivo. Cheguei aqui e constatei que falta vontade política para esta chamada reforma política. Não existe condições deste Congresso Nacional votar esta reforma política. Você sabe por que não existe, senador Cristóvão Buarque? Porque aqui, muitos e cada um tem interesses outros. Nós poderíamos estar a legislar para a nossa própria pele. Nós poderíamos estar a legislar para o nosso próprio benefício. Isto é correto? Isto não é correto. Aqui nesta casa pode ter alguém que defenda a Constituição da mesma forma que eu defendo. Eu tenho certeza que muitos aqui defendem a Constituição com a mesma força que eu defendo. Não existe ninguém que defenda a Constituição mais do que eu. Igual existe. Mais do que eu não existe, senador Cristóvão Buarque. Mas eu devo chegar à conclusão que nós não temos condições de representar a sociedade que está aí fora hoje. Cada senador, cada deputado federal não está linkado, não está legitimado pelo cidadão que aí fora se encontra. Nós não temos credibilidade para fazer esta reforma política. Quero dizer isso com total tranquilidade. Alguns podem criticar e dizer, o senhor pode não ter. Mas será que este Congresso tem? Será que tem? Vamos nos recordar da Constituinte de 1987, a Constituinte, que foi instaurada no dia 1º de fevereiro de 1987 e foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. A Constituinte não era exclusiva, era um Congresso Constituinte. Em sendo um Congresso Constituinte, mais ou menos no mês de julho de 1988, formou-se o Centrão e fizeram um acordo para aumentar o mandato do presidente da República. Fizeram um acordo com os monarquistas para a necessidade de uma consulta popular. Portanto, legislaram em causa própria. Será que esta chamada reforma política, se for feita por esta casa, nós não teremos aqui um retrocesso? Será que aqui nós não teremos um retrocesso nas garantias do exercício democrático? Porque quais são os interesses?
Todos os interesses são republicanos, senador Paulo Paim? Ou nós aqui acreditamos ainda que coelho da Páscoa bota ovo de chocolate? Eu não acredito desde os 4 anos de idade que Papai Noel existe. Papai Noel não existe. Os interesses aqui podem ser outros. Por isso, defendo sim, uma reforma política através de uma constituinte exclusiva para tratar deste tema. Aliás, o senador Cristóvão Buarque, eu, o deputado Miro Teixeira, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Capi, o senador Rodrigo Hollenberg e Paulo Paim, defendemos isso na semana passada. A reforma política feita por este Congresso Nacional hoje, não sei se tem a legitimidade devida pelo cidadão. Constituinte existe nos momentos de revolução. E revolução, etimologicamente, não quer dizer só pegar em armas. Revolução quer dizer mudança, quer dizer alteração. Nós, hoje, vivemos um novo Brasil, um novo país. Não é mais o mesmo da semana passada. O cidadão quer outras demandas, o cidadão quer outras coisas. Não nos veem mais como os seus representantes. Isto é fato. Nada contra o deputado A, o senador B, o partido C. Nada contra isso. Mas os atuais partidos políticos, será que representam o que o cidadão aí fora quer? Esta coalizão que mantém o atual Poder Executivo, a maior coalizão da história universal, será que esta coalizão, ela representa o cidadão aí fora? Nada contra o PT, senador Aníbal, partido importante, partido histórico, que nós todos temos que respeitar. Agora, nós temos que ouvir o que o cidadão aí fora está a dizer. Esta constituinte exclusiva, dela poderiam participar cidadãos filiados a partido político e cidadãos sem filiação a partido político. Sim, porque os partidos políticos hoje não representam mais entidades intermediárias. Não são mais entidades intermediárias postadas entre o cidadão e aquele que exerce o poder. Não mais representam isso. Partidos políticos, no seu surgimento, na gloriosa Revolução Inglesa, por volta de 1668, os partidos Whig e Tory tinham um sentido, se colocar entre o cidadão e aquele que exercia o poder. Será que os partidos políticos representam isso hoje? Os sindicatos, as associações surgidas pós-Revolução Francesa, será que representam isso hoje? Onde está a CUT nesta manifestação? Onde estava a UNE? Muitas vezes estavam ali disfarçados, sem camisa, sem bandeiras, sem símbolos. Não sei. É capaz que ali estivessem. Mas será que não foram cooptados? Será que as associações, os sindicatos, não foram cooptados? Nós temos que pensar nisso. Será que representam hoje uma entidade intermediária? Com todo respeito, instituições históricas, mas não representam mais este momento histórico. Esta constituinte exclusiva, o cidadão teria o direito, sim, de participar. Agora, aquele que participasse, senador Cristóvão Buarque, ele não poderia legislar em causa própria. Daí, defendo uma quarentena para que ele não possa participar de mandatos eletivos. Daí, há 4 anos, quem sabe daí a 8 anos? Será que é renegar os partidos políticos e a participação do cidadão no processo político? Penso que não. Para situações excepcionais como esta, as medidas devem ser excepcionais. Agora, nós temos que ficar atentos. Aqui eu não quero ser uma Cassandra, uma vivandeira, um velho do rastelo, que está muito na moda. Não quero ser uma Cassandra. Mas essa conversa de plebiscito, eu tenho que fazer uma maior reflexão sobre isso. Não podemos transformar a República Federativa do Brasil em uma Venezuela. Aqui não é a Venezuela. Podemos ter praias belíssimas como a deles, mas nós não vivemos na Venezuela. Temos que tomar cuidado com isso. Muito bem, a presidente da República fez um discurso maravilhoso na sexta ou quinta-feira. Foi quinta-feira ou sexta? Sexta. Foi tão sem graça, ao menos para mim, que eu até esqueci a data. Ela falou de mobilidade, já existe o PAC da mobilidade que não sai do papel. Falou do PAC.
Falou da mobilidade urbana? Aliás, no meu estado, em Mato Grosso, na capital Cuiabá, estão lá falando sobre mobilidade urbana. 1.477 bilhões para o VLT, 22 quilômetros. Já existe o PAC da mobilidade. Falar em lei de transparência, a lei de transparência se aplica a todos os poderes. Falar em lei de transparência, falar em corrupção. Sim, e os projetos que não se votam aqui por pedido da base? Por que não se vota? Achei fraquíssimo o discurso de sexta-feira. Fraquíssimo. E tenho a liberdade constitucional para isso aqui falar, porque sou senador da República, não sou senador da Presidente da República. Não fui eleito para ser senador da Presidente da República. Sou senador da República. Muito bem. A fala de hoje. Qual foi a novidade? Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Só discurso. Discurso e nada concreto. Absolutamente. Foi melhor, mas nada concreto. Precisamos entender que aqui, nesta casa, nós todos temos responsabilidades. E todos conhecemos as nossas responsabilidades. Nós todos sabemos onde está o ponto. Nós todos sabemos. Estamos aqui disfarçando a realidade. Estamos aqui quase que numa fraude de consciência. Estamos aqui debatendo o quê? Nada sai do papel. Nada. Ao menos o mais importante. Agora, se for uma medida provisória que tem interesse o Poder Executivo, 2 horas. Isso é votado. Votado a toque de caixa, como se diz. A toque de caixa. PEC 37. Agora vão tirar de pauta a PEC 37. Deveriam votar a PEC 37. Para que cada deputado federal assuma a sua responsabilidade histórica. Para que cada deputado federal possa mostrar de que maneira ele vota. Nada contra a polícia. A polícia tem que ser valorizada, mas a PEC tem que ser votada. Reforma política. Qual reforma política, senhora presidente? Qual reforma? Nós vamos tratar das relações do Executivo e do Legislativo? Sim. Faz parte da reforma política? Aí nós temos que tratar da medida provisória. Sim, existe uma proposta de emenda à Constituição votada aqui nesta casa por todos os senadores. O primeiro signatário foi o senador Sarney, relatada pelo senador Aécio, está na Câmara deitado em berço esplêndido. Está na Câmara numa gaveta escura, que nada vota. E nós fomos até a presidência da Câmara, à época o presidente era o Marcos Maia, pedíamos para ele votar, até hoje não votou. Isso faz parte da reforma política? Qual reforma política nós queremos, senhora presidente? Qual reforma política? Que vai tratar de financiamento de campanha? Porque não existe almoço de graça. Vai tratar da reeleição? Vai tratar das funções de um bicameralismo que não funciona? Vai tratar de imunidade parlamentar processual? Vai tratar de foro por prerrogativa para deputados federais, senadores e presidente da República? Isso faz parte da reforma política? Ou nós teremos uma reforma eleitoral? Reforma eleitoral é uma coisa, reforma política é outra coisa. Qual reforma política nós queremos? E como ela será feita? Como ela será feita? Nós precisamos debater isso. Será exclusiva? Ou nós mesmos faremos esta reforma? Não faremos esta reforma com este Congresso. Aqui já houve, no início desta legislatura, no ano de 2011, senador Paulo Paim, uma comissão especial de senadores presidida pelo senador Dornelles. Eu fazia parte desta comissão. O senador Itamar Franco fazia parte desta comissão. Já até morreu, que Deus o tenha em bom lugar, o senador Itamar. E nós não votamos a reforma política. Qual reforma política? Como será a reforma política? Com quem será a reforma política? Com quem? Ela será exclusiva? Quanto tempo? A presidente precisaria dizer isso, já que ela deseja, porque senão ela vai estar fazendo, sabe o quê? Jogando a batata quente, me permita essa expressão, mas pedestre. Ela estará jogando a batata quente para esta casa, porque o cidadão lá em Colniza, em Confresa, em São José do Povo, no estado de Mato Grosso, vai saber que a reforma política está sendo feita e o Congresso Nacional não está mexendo com a reforma política. Qual reforma?
como ela será feita, com quem será feita e quando será feita. Precisamos debater isso e nos recordar. As praias da Venezuela são maravilhosas. Isla Margarita, bonito ali. As praias brasileiras são maravilhosas, mas nós não vivemos na Venezuela. Não vivemos na Venezuela. Para minha honra, concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Senador Tax, em primeiro lugar, quero dizer que aqui tem a visita do nosso deputado Pickler, do Paraná. Mas, senador Tax, o senhor é um dos que aqui sempre lutou pela reforma política. Se a gente olha os seus projetos, uma boa parte tem a ver com a reforma política, tanto para moralizar a política, como para dar eficiência política, como para reduzir os custos da política. Esses são 3 eixos que a gente precisa trabalhar: eficiência, moralidade, obviamente representatividade também, incorporando os novos meios de comunicação para que aqui cheguem propondo projetos de lei, que nós não fizemos. Aqui chegou 1.400.000 assinaturas relacionadas com a eleição para presidente, que o senhor perdeu, disputando com o senador Hernan Calheiros, e a gente não fez nada com aquilo. Recebemos nós dois, não conseguimos fazer nada. Não é possível mais democracia sem levar em conta a participação popular por meio da internet. Eu temo que nós não estamos entendendo o que está acontecendo hoje no Brasil. Não só pelo tamanho, como pela forma como acontece. O tamanho de colocar-se 2 milhões de pessoas num dia nas ruas. A gente não entendeu o que isso significa exatamente. E segundo o fato é que essas 2 milhões foram sem nenhuma publicidade por jornal, sem nenhum anúncio na televisão, sem carro de som chamando, sem panfleto. Ou seja, é uma manifestação que mesmo quando sair da rua, porque cansa, continua ligada. Essa manifestação engana-se quem acha que ela acaba. Ela sai até da rua, mas não acaba, fica ligada na internet. E ligada na internet, eles continuam manifestando a indignação que sentem com as coisas, trocando informações. E mais importante, um dia, um deles põe: amanhã às 5 da tarde nos vemos na frente da casa do governador, todo mundo vestido de branco, e todo mundo vai estar vestido de branco no dia seguinte, na frente da casa do governador. O povo se mobilizou. Não é mais o povo fez uma passeata. No meu tempo a gente fazia passeata. Não, hoje o povo está mobilizado. Isso a reforma política vai ter que incorporar. Vai ter que incorporar a moralidade, lutando contra a corrupção, por exemplo, com o seu projeto de crime hediondo para a corrupção, que a presidenta descobriu agora, depois de 2 milhões de pessoas na rua, quebra-quebra, todo mundo apavorado, polícia na rua. Ela descobriu que tem ela nem descobriu que tem um projeto seu que propõe exatamente isso. Senão ela não tinha feito isso de colocar como ponto de resposta aos manifestantes um projeto que já é seu aqui. O royalties do petróleo chega a dar raiva de querer enganar o Brasil, dizendo que o resultado dessa manifestação vai ser 100% do royalties para petróleo. Esse projeto já foi apresentado por senadores, inclusive eu, já tem o projeto dela, está avançando. E, além disso, veja bem, ninguém sabe a dimensão desse petróleo. Ninguém sabe se tecnicamente é possível. Quando? Ninguém sabe quando. E mesmo que tudo dê certo, é pouco diante do que é preciso para a educação. E quando? 10 anos, 15 anos. E é pouco, não é muito. Estão enganando. Isso é uma revolução. Estão achando que vão enganar facilmente, mas não vão. Nós corremos o risco dessa manifestação continuar paralisando do ponto de vista das funções do Brasil, embora, felizmente, mantendo a mobilidade, mantendo a presença da população. Muito obrigado, senador Cristóvão. E já encerro, senhor presidente, dizendo que é muito interessante. Essa revolução, essa mudança, revolução no sentido etimológico do termo, de mudança, de alteração, mostrou a luz. E agora todos estão em direção à luz. E parece aquele bichinho de luz. Vagalume. Estão em direção à luz. Eu já vi discursos aqui favoráveis agora à corrupção como crime hediondo. Há 10 dias passados, este discurso era udenista, era lacerdista, era moralista. Muito bonito isso. A pressão faz o carvão virar diamante. Muito obrigado.